Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje, festa da Cátedra de São Pedro. Um dia muito importante e significativo entre as festas que nós temos ao longo do ano na igreja. Esta tem um destaque: a figura do Papa, que representa necessariamente São Pedro. E o Papa, antes de tudo, nós precisamos compreender que ele é esse ponto de unidade e de comunhão com a igreja. E jamais isso pode ser perdido. E nós devemos olhar para o Papa sempre com essa figura, esse representante direto, olha só, representante direto do próprio Cristo. Entre todos os apóstolos, Jesus escolheu um. Ele poderia ter dado a mesma missão que deu para Pedro para todos. Não poderia? É Jesus, ele que escolheu, ele que estava organizando as coisas. Mas não foi assim não, viu? Ele deu para um somente, chamado Pedro. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Deu só para um, viu? Isso faz toda a diferença. Não foi para todos. Todos eram apóstolos. Todos. Mas tem um que o Senhor deu uma missão especial. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Compreendendo, e tem uma palavra que até no nosso, quando traduz para o nosso português, ela fica bem compreensível. Quando fala que o Papa é vigário de Cristo, ou seja, ele tem uma missão e um poder que não é dele. Olha só, tem uma missão e um poder que não é dele, foi-lhe dado. O poder é de quem? De Jesus. E isso também faz toda a diferença. O Papa tem um poder que não é dele, é de Cristo, mas que foi dado por Cristo. Não é assim? Na paróquia existe o pároco e o vigário. O pároco, ele é detentor de todos os poderes daquela paróquia. Tudo que vai ser realizado passa necessariamente pela ordem do pároco. Existe a responsabilidade do pároco sobre os bens materiais, tratando de uma paróquia, e também os bens espirituais, que é a administração dos sacramentos. E o pároco é o detentor desse poder, que foi lhe dado por quem? Pelo bispo. E tem o vigário executa aquilo que o pároco necessariamente dá ordem. E tem essa hierarquia dentro da igreja belíssima.
E o Papa é o vigário de quem? De nosso Senhor. Cumpre ordem de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos amar o nosso Papa e rezar por ele. Jamais devemos, em hipótese nenhuma, mesmo quando o nosso Papa, se porventura vier a falar alguma coisa errada, nós devemos continuar amando e rezando por ele. Falando alguma coisa errada no sentido de algo pessoal, algum assunto fora do assunto de fé. Porque o Papa nunca erra, nunca, quando ele fala sobre assunto de fé. E quando é que o Papa fala sobre assunto de fé em si? Quando ele se pronuncia a partir da cadeira de Pedro. Ex cátedra, ou seja, a partir do colégio cardinalício. Em assuntos de fé, nunca o Papa erra. Agora, assuntos normais do dia a dia é possível, sem dúvida, como nós já ao longo dos anos, com todos os papas que nós já acompanhamos, há erro. E é normal porque se trata de um ser humano, uma pessoa, que tem uma missão e um poder que não é dele. Mas tratando de assunto de fé, tratando de verdade de fé, não. Quando o Papa se pronuncia ex cátedra, jamais ele pode errar. E nunca erra, nunca houve erro e nunca terá. Repito, quando ele se pronuncia em assunto de fé, verdade de fé, dogma, nunca o Papa erra. Mas em assuntos do cotidiano, sim, porque se trata de uma pessoa que tem um poder que não é dele, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, um assunto sanitário. É possível que o Papa possa se equivocar? Sim, por que não? Primeiro que não há um consenso quando se trata de assunto sanitário. A ciência necessariamente evolui, existem posicionamentos diferentes. Portanto, se o Papa escolher simplesmente um, ele pode se equivocar, como ao longo da história houve alguns equívocos. Inclusive, o mais recente, alguns quiseram, de forma inconveniente, e eu diria até de má fé, dizendo, como por exemplo, quem escolheu não tomar vacina estava contra o Papa. Absurdo esta afirmação, que se trata de um assunto sanitário, e o Papa não é sem inteligência para se pronunciar ex cátedra, nem pode. Então, o assunto sanitário ser contrário ao Papa, está desobedecendo? Não. E eu repito, algumas pessoas usaram de má fé para afirmar isso. Quem não tomou vacina ou quem não queria tomar vacina estava contra o Papa. Uma afirmação simplesmente absurda. Porque em assunto sanitário é possível que não haja, nesse sentido, consenso. O que nós católicos jamais, em hipótese nenhuma, podemos ser contrário é em assuntos de fé, em verdade de fé, em dogma, isso não. Na Imaculada Conceição não acredito, não é bem assim, não é bem imaculada não. Sobre a Eucaristia, a Eucaristia é algo que representa Jesus, mas não é bem assim ser Jesus. Aí não, aí nós estamos falando de verdade de fé inegociável. E se eu ser contrário às verdades de fé pronunciadas pelo Santo Padre ou Papa, aí sim, necessariamente eu estarei fora da comunhão. Mas não em assunto sanitário. Até faço questão de deixar isso claro, porque muitas pessoas ficaram confusas. E eu repito, e pessoas usaram de má fé para fazer esse tipo de afirmação. Mas o que eu quero que você compreenda, e é o mais importante agora no que eu vos falo, é exatamente entender a figura e o papel do Papa, que hoje é o nosso querido e amado Papa Francisco. É ele que está sentado na cátedra, não é mais Bento XVI, como alguns também querem colocar Bento XVI sentado hoje. Não, Bento XVI, com todo o amor que eu tenho para com ele, com todo o respeito que eu tenho para com ele, todos nós devemos ter. Nosso Papa emérito, um grande homem, que eu não tenho dúvida que no tempo oportuno, após a sua morte, será o futuro doutor da igreja, Bento XVI, não tenho dúvida nenhuma.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é ele que está sentado mais não, viu? Ele está sentado em outra cadeira, outra cátedra, não mais na de Pedro. Quem está sentado agora chama-se Papa Francisco. E é a ele que nós devemos o nosso respeito, as nossas orações e a nossa obediência. Sobretudo eu como padre, mais ainda, na hierarquia, eu devo necessariamente obediência direta, necessariamente passando pelo meu bispo. Jamais um sacerdote pode falar mal do Papa. Na verdade, nós não podemos falar mal de ninguém necessariamente, mas sobretudo do Papa, aquele que é vigário de Cristo. E tem católico que às vezes fala, não é por aí. Nós devemos amar. E se porventura, pessoalmente ele falou alguma coisa que não seja relacionada a dados de fé, a verdade de fé, que eu não concordo, eu simplesmente devo respeitar. Repito, se não for coisas relacionadas à igreja, relacionadas à verdade de fé, que às vezes tem opiniões próprias, e nas opiniões próprias às vezes erra, como nós acompanhamos erros do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, do São João Paulo II, Paulo VI, e assim os papas, assuntos diversos a erro, que depois tiveram que retornar, mas nunca, eu repito, houve erro de fé, de verdade de fé. Isso eu faço questão de frisar, de repetir, para você entenda, diferenciar uma coisa da outra, não coloque tudo no pacote não, e algumas pessoas de má fé colocam, não é assim. Agora, em assunto de fé, em assunto da igreja, ele tem que ser amado e respeitado por nós. Tanto é que nós rezamos toda Santa Missa pelo Santo Padre, o Papa, que está ocupando a cadeira de Pedro. Antes era Bento XVI, agora é o Papa Francisco. E não adianta a gente querer colocar o Papa Bento XVI, não, ele já sentou, já cumpriu a sua missão. Cumpriu e muito bem. Cumpriu de forma extraordinária a sua missão. Tanto é que agora eu vos disse, eu não tenho dúvida que o nosso querido e amado Bento XVI, no tempo oportuno, eu não sei quando será, mas no tempo oportuno, após a sua morte, será o futuro doutor da igreja. Só para dizer do bem que esse homem fez. E faz ainda hoje, intercedendo e rezando pela igreja. Mas não é Bento XVI que está sentado na cátedra, é Papa Francisco. E olhar para o Papa Francisco, esse ponto de comunhão, de unidade com a igreja, a ponto que quem se separa do Papa, se separa da igreja. Olha só o negócio. Olha só que sério, quem não está em comunhão com o Papa, não está em comunhão com a igreja. Sabiam disso? Quem não está em comunhão com o Papa, não está em comunhão com a igreja, porque o Papa é esse ponto de referência, de comunhão com a igreja. Ah não, eu só não quero o Papa Francisco. Você está dizendo, eu só não quero a igreja. E aqui eu estou falando, e não dá para entrar em detalhes, um padre que entende de teologia, pela oportunidade que eu tive de estudar, poderia dar uma aula de teologia sobre Papa como vigário de Cristo, mas não é o caso agora. A gente pode depois, em um outro momento, num café, num almoço, numa janta que nós tivemos lá na casa das meninas esses dias, quase 2 horas falando de teologia, a gente pode ir lá matar um frango e repetir de novo, viu, Marli? Hoje a gente pode aí fazer uma visita pastoral, comer um franguinho e conversar sobre isso. Faço questão, eu gosto. Está numa roda de conversa falando sobre a igreja, sobre os dogmas, sobre os sacramentos. Amo, passo horas e horas e nem lembro. Mas não é o caso agora. Para o momento agora é importante que você entenda isso, que o Papa Francisco é o Papa que está sentado na cadeira de Pedro. E a ele nós devemos obediência, amor e sobretudo as nossas orações. E não querer Papa Francisco como Papa, não aceitar ele como Papa, não querer estar em comunhão com ele, equivale a dizer que nós não estamos em comunhão com a igreja.
Não estar em comunhão com o Papa é a mesma coisa de não estar em comunhão com a igreja. E infeliz do católico que escolher não estar em comunhão com a igreja. Infeliz do católico que escolher a não estar em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco. Que daqui a pouco será outro, até Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, vai ter sempre alguém sentado nessa cadeira. Já são mais de 200, não lembro agora exatamente o número fixo do Papa Francisco. E assim serão muitos, até Jesus voltar. Mas hoje é o Papa Francisco. Eu concluo dizendo, rezemos pelo nosso Papa, que é uma missão grandiosa. É a maior de todas. Representar o próprio Cristo, ser representante direto, vigário de nosso Senhor, é uma missão tremenda. Eu fico imaginando como são as horas de sono do Papa Francisco. Às vezes eu fico pensando, tem dia que as minhas já são turbulentas, como padre, aquilo que a gente ouve no confessionário, atende as pessoas, fica preocupado, pensando e rezando. Imagina o Papa Francisco, a missão dele, que precisa ser sustentada, essa missão precisa ser sustentada pela nossa oração. E rezemos muito. Reze no Santo Terço, que você assim reza, na adoração, na Santa Missa, novena, nos momentos pessoais de oração, reze pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E o amemos, porque ele foi escolhido de Deus para esse tempo. Como em outros tempos foram outros, mas nesse tempo foi o Papa Francisco. Escolhido por Deus. Uma vez que ele está lá, houve escolha e permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Se houve permissão e houve escolha, esse Papa, que agora está sentado, chamado Papa Francisco, deve ser muito amado por nós. Muito querido por nós, porque foi o Papa que nosso Senhor escolheu para sentar na cátedra de Pedro neste tempo. Portanto, rezemos e possamos pedir verdadeiramente, por intercessão de Nossa Senhora, que o Papa Francisco seja um homem iluminado por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para bem conduzir o rebanho confiado a ele. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.